O que você está prestes a ouvir pode curar sua vida, pode ajudar sua família e seus amigos a terem uma jornada equilibrada, saudável e próspera. Hoje eu vou contar a história do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um processo de cura praticado tradicionalmente no Havaí por kahunas, uma espécie de xamã ou sacerdote que era o responsável por conduzir este processo em grupos, em um ou mais integrantes, famílias, pessoas que ficavam doentes nas tribos do Havaí. É uma prática bem antiga por lá. O termo Ho'oponopono pode ser traduzido como corrigir um erro ou reparar. Também é descrito como método para criar ordem e equilíbrio perfeito com o objetivo de harmonizar uma situação. Eu gosto muito da definição do próprio dicionário havaiano, que se refere ao método de cura como higiene mental, onde relações se corrigem através da oração, da confissão, do arrependimento, da compreensão mútua e do perdão. Morna Nalamaco Simeona, uma kahuna, foi a responsável por criar um processo aprimorado e modernizado do Ho'oponopono, também conhecido como Ho'oponopono de identidade própria. Ela foi a peça fundamental na expansão desse conhecimento junto com o psicólogo Dr. Ihaleakala Hewlett. A história se desenvolve porque a filha do Dr. Hewlett adoeceu e ele encontrou uma tal fazedora de milagres, chamada Morna Simeona. Em consulta com a kahuna, o Dr. Len obteve a cura de sua filha e, a partir daí, passou a estudar e aprender com ela, ficando uma década ao seu lado, se tornando instrutor, viajando para o Canadá, França, Alemanha, Holanda, Dinamarca e diversos países como parte de seu trabalho juntos. Mas foi através de um outro trabalho que o Ho'oponopono passou a ser respeitado no mundo inteiro. Existia no Havaí um hospital psiquiátrico chamado Havaí State Hospital, que abrigava pacientes detentos que cometeram os piores crimes possíveis e foram diagnosticados com graves distúrbios mentais. A maioria ficavam sob forte sedação ou algemados. O Dr. Hewlett foi convidado a trabalhar nesse hospital. Havia risco iminente. Os profissionais tinham medo de trabalhar ali. Era comum os funcionários sofrerem agressões ou mesmo entre eles. Nem os psiquiatras e psicólogos contratados permaneciam por muito tempo. Mesmo assim, ele aceitou o desafio. Ao iniciar o trabalho, curiosamente ele solicitou os registros de todos os pacientes, as fichas de cada um e os levou para o seu escritório. Ele se trancou com os relatórios em mãos e pediu para não ser perturbado. Todos acharam a atitude um tanto quanto estranha. 3 meses após ter iniciado o trabalho, os funcionários do hospital começaram a perceber que os pacientes estavam mais calmos e a atmosfera do local havia melhorado. Era possível notar que a energia do hospital era outra. A unidade começou a ganhar vida. A dinâmica entre os presos estava diferente. Alguns começaram a ficar mais calmos e necessitavam menos das medicações. Muitos já não precisavam mais das algemas. Perguntaram a ele o que estava fazendo durante esses meses, trancado, sozinho em sua sala, mas que estava gerando essa mudança visível entre os pacientes. E ele disse: eu uso o método que se chama Ho'oponopono. Enquanto eu leio as fichas dos pacientes, vejo o detalhe dos delitos e crimes que eles cometeram e me pergunto: o que está acontecendo dentro de mim para que eu experiencie esse problema? E como posso corrigir esse problema em mim? Em seguida, peço para a divindade para que purifique em mim toda e qualquer memória compartilhada que eu tenha com esse paciente. E repito as frases: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Várias vezes.
Dr. Len trabalhou durante 3 anos nesse hospital. Após alguns anos, a unidade foi fechada por falta de pacientes. A maioria dos detentos foram reintegrados à sociedade. Por que é tão importante conhecer a história magnífica deste método de cura? O próprio Dr. Len responde e diz que devemos fazer uma limpeza constante nas situações de vida, pois não sabemos exatamente de onde elas surgiram, e o ideal é chegar ao ponto zero, onde tudo é neutro. E uma vez limpo, abrimos espaço para o novo, para o saudável, o próspero, para que a divindade em nós execute o plano que foi desenhado originalmente para a nossa experiência terrena. Então, o que você está esperando? Veja outros vídeos aqui para conhecer como deve ser praticado e mude sua vida. Namastê.